Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voximage.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo com uma pessoa agradável. A gente fala sobre vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Nesse momento, no estúdio da Vox, a gente está recebendo o Dr. William Aguiar. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, segunda vez na casa. Vamos aí contribuir mais uma vez, tirando dúvidas, esclarecendo alguns pontos. Que coisa boa, que coisa boa. Doutor, me fale um pouco da sua especialidade. Qual é a sua área de formação? Para quem não Sim, conhece, é o Dr. William Aguiar. então eu trabalho aqui em Santarém, região, né? Faço atendimentos online, sou gastroenterologista e de uns 3 anos para cá nós estamos aí agregando a medicina integrativa à gastroenterologia tradicional. E nesse caminho entra também essa questão da longevidade, onde o emagrecimento vem sendo algo que sim contribui muito para a melhoria na saúde e diversos aspectos da nossa qualidade de vida. Então, hoje em dia, estou atuando principalmente na gastroenterologia, aspectos da medicina integrativa, tentando unificar, agregar os atendimentos, em especial no emagrecimento. Doutor William, acho que a primeira questão que vem a nossa mente quando se fala em emagrecimento é a questão estética. Mas nem é isso, né? É uma questão mesmo de saúde do próprio ser humano, né? Assim, há quem ache que emagrecimento é estética, né? Mas emagrecimento é algo, uma conversa muito mais madura. O emagrecimento, em qualquer área que você for, dentro da medicina, se você passear por qualquer área, a obesidade ela vai comprometer a saúde dessa pessoa. Pode ser dentro da cardiologia, né, com maior incidência de hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca, dentro da gastroenterologia, como gordura no fígado, tão conhecida, como doença do refluxo, maior incidência de câncer de intestino, dentro da endocrinologia, com maior incidência de diabetes, hipotiroidismo, e assim vai. Então, hoje, o emagrecimento deixou de ser uma especialidade puramente da endocrinologia, onde várias especialidades, elas sim precisam estar antenadas à doença, à obesidade. Entendi. Doutor, o que que se tem hoje de mais atual, assim, quando se fala de emagrecimento? Então, hoje em dia, o que é muito em moda, né, são os análogos, as incretinas, que nós chamamos, né, que são cópias de hormônios intestinais utilizados em canetas. Aí você tem os análogos de GLP-1, GIP, glucagon, que eles acabam fazendo essa atuação, ajudando sim na obesidade. Porém, emagrecimento não é só caneta de emagrecimento. Você tem que fazer toda uma base para assim coletar os frutos, o lado bom dessas medicações, mas sempre alinhada com uma terapia de base que envolve imunidade, saúde intestinal, envolve dieta, treino, diversos aspectos onde a caneta, onde essas medicações acabam se tornando uma peça a mais dentro de um tratamento que tem diversas estratégias. É como se fosse um quebra-cabeça com diversas peças, né, digamos assim. A Isso. caneta é uma delas. E o quanto a disciplina, a perseverança de cada um, o empenho do ser humano, assim, de cada pessoa é importante nesse processo. A disciplina vence qualquer obstáculo dentro do emagrecimento, porque nós temos casos de pacientes que acabam tendo uma condição social mais inferior, mas são muito disciplinados. E esses pacientes sim acabam chegando no resultado que precisam, num tempo um pouco maior, mas acabam obtendo êxito. E o inverso é verdadeiro. Nós às vezes deparamos com pacientes que têm uma condição social boa, mas a indisciplina impera e o resultado fica limitado. Então, a estratégia que você for adotar para o emagrecimento, considerando aqui o tratamento clínico, né, você pode ter resultado. E no final, o que vai fazer mesmo a grande diferença é o quão você é disciplinado para dieta, treino e viver de uma maneira saudável. Porque Certo. você tem que ter disciplina até para usar os suplementos, né? Então a sua vida acaba mudando, a sua rotina. Você precisa usar suplemento tal, horário tal, comer tanto disso, tanto daquilo, conforme as orientações nutricionais. Tem que ter disciplina para dormir cedo, acordar bem, treinar bem, no outro dia render bem. Então, a disciplina é de uma forma global.
não é disciplina somente na atividade física, como um todo. Se a gente for para uma maneira bem prática, por exemplo, se no seu plano foi estabelecido, for montado que o indivíduo precisa caminhar 2 horas por dia, 1 hora por dia, ele vai fazer aquela caminhada 1 hora por dia. E não, ou não fazer um dia sim, outro dia não. Né? A disciplina em todos os aspectos, né? Isso, é muito variado, né? Tem pessoas que nós liberamos ali a atividade do cardio todos os dias. Sim. Tem pessoas Cada pessoa que, isso, é um um plano pão. individualizado. Tá. Tem pessoas que a atividade física do cardio nós tentamos restringir por dias que a pessoa não treina membros inferiores. Então não tem uma receita de bolo pré-montada, porque num processo de emagrecimento nós temos que levar em consideração como é o estilo de vida de cada pessoa. Ela trabalha com o que, faz o que, acorda a que horas, tem família, tem filho pequeno, qual o melhor horário. Que você tem que se encaixar dentro da vida social da pessoa. Porque não adianta você falar, faz isso, faz aquilo, e você não olha o entorno da pessoa, a rede de apoio dessa pessoa. Então, isso é algo que, às vezes, não pode ser, na grande maioria das vezes, não pode ser engessado. Você tem que analisar todo o contexto. Então, a atividade física, assim como o personal também, se adequa às limitações ali que a pessoa pode ter, quanto a uma contusão, quanto a uma lesão de base, às vezes coluna sente mais, um ombro, está um tempo na atividade. Então, o médico também deve levar em consideração, o nutricionista também tem que levar em consideração o que a pessoa gosta, o que ela já tem hábito e tentando conciliar dentro de um planejamento global de emagrecimento. Você falou de cada pessoa ter um plano. Como é que você consegue chegar nesse plano? Também tem exames laboratoriais? Então, esse plano é traçado com um extenso investigatório, com alguns questionamentos que nós fazemos sobre dieta, sono, ritmo intestinal. Esse é um ponto que eu julgo ser um grande diferencial. Porque se nós estamos falando que hormônios intestinais ajudam na percepção de saciedade, de fome, então o processo começa por ali. Então, o meu questionário investigativo ele é muito extenso, ele é muito focado na saúde intestinal, que já é a minha área de formação de base. Então, foi algo mais fácil, mais prático, para eu aplicar isso no dia a dia. Mas nós avaliamos a imunidade, saúde de cabelo, pele, unha, possíveis situações que nós podemos ter de intercorrências durante um tratamento, onde a queda da imunidade pode acontecer, e a gente já tem que estar preparado para isso. Além da saúde intestinal, como eu já falei, qualidade de sono, questionamento sobre a parte hormonal, parte reprodutiva, o que já usou de terapia anterior que não funcionou, diga-se de passagem, avaliar se o que não funcionou no passado foi uma limitação medicamentosa, de dieta, de atividade física, ou se de fato você tem que esgotar aquela possibilidade. Então, um questionário para montar um plano, para você conseguir captar as peças para depois montar uma estratégia de emagrecimento, e isso é muito extenso. Costumo falar que a fase mais difícil dentro de um processo de emagrecimento é organizar as peças. Porque os exames, você olha, você interpreta, você raciocina em cima do que você questionou, certo. Mas montar esse quebra-cabeça, sim, ele é mais complexo. Porque um suplemento que para você pode fazer muito bem, para outro paciente não. Entendi. Uma simples creatina, que na grande maioria das vezes é um excelente suplemento, mas muitas vezes algumas vezes tem pacientes que não se dão tão bem. Um whey protein, um suplemento que é muito utilizado, é olhar todos os rótulos, olhar se aquele rótulo, aquele tipo de açúcar, aquele ingrediente que está naquele whey é compatível com aquela saúde intestinal, e isso sim faz muita diferença. Tem uma questão também de alergia, alguma coisa também? Tem que levar tudo isso em consideração, alergias, intolerâncias, você utiliza de exames genéticos para tentar fazer uma base em cima disso, você analisa a saúde intestinal, faz exame microbiológico fecal para entender qual a suplementação certa para cada caso. Você tem que analisar o todo. Isso é o que eu percebo que no final faz diferença. No início é burocrático, mais oneroso, mas o que eu percebo ao longo desse tempo trabalhando no emagrecimento é onde você consegue entregar um resultado melhor.
Se fosse pesar ali, doutor, todos os quilos que já foram eliminados ali, teria como chegar numa quantidade? Olha, a gente tem bastante peso. Outro dia a gente fez uma brincadeira em família, assim, deu uma quantidade grande, né? A gente fez uma reunião em casa, aniversário do meu filho, e juntou todo mundo que era apenas ali os parentes. Só os parentes. Só os parentes deu uma turma boa ali, deu uma quantidade boa de peso. Caramba. E aí todo mundo contente, né? É, Que emagrecimento saudável é saúde. pois é, mas é também muito importante ressaltar que qualquer tratamento de emagrecimento que seja feito também por profissional capacitado, né? Que entenda realmente do que está Sim. sendo feito, né? Sim, o ideal é que tenha assim, um profissional por trás disso, não só o profissional médico, né? Você tem que ter um nutricionista, um educador físico. O ideal sim que tenha um profissional médico para lhe auxiliar, porque tem horas que no emagrecimento sim, a terapia medicamentosa ajuda em muito. Você acelera os resultados, você aumenta a motivação, principalmente em pacientes que já têm alguma comorbidade. Que você precisa conciliar um tratamento clínico de alguma doença já pré-existente e conciliar com o emagrecimento. Então, nesse momento, sim, a figura do médico, em todo o processo é muito importante, mas lembrando que só o médico não vai conseguir tocar todo o processo. A gente tem toda uma equipe por trás que tem que estar alinhada, tem que ter uma rede de apoio para fazer a coisa andar, para fazer o emagrecimento, sim, fluir e fluir bem. Qualquer pessoa, doutor, crianças, jovens e adultos, ou pessoa mais idosa, pode fazer esse processo? Sim, as canetas de emagrecimento, elas têm mais estudo para esse público acima dos 12 anos. É o que a gente tem de mais evidência, né? Crianças, você não tem ainda estudos muito robustos em crianças com essas medicações mais modernas de emagrecimento. Mas fazer um emagrecimento montado sem necessariamente utilizar essas medicações, com suplementação, uma estratégia medicamentosa de uma certa maneira, mas não necessariamente essas medicações em si que estão na moda. Sim. Você pode montar diversas formas de estratégia, com medicação, sem medicação, com suplemento. Quando eu falo suplemento medicação, já parte do princípio que a gente tem uma dieta de base estruturada e você já tem uma atividade física estruturada. Você falou de 12 anos, uma idade mínima, e tem uma Sim. idade mais para cima? Isso não é uma conta precisa, né? É o que nós temos de evidência Sim, para sim. utilizar essas medicações. Logicamente, se você tem uma criança ali de 8 anos precisando emagrecer, já com obesidade, você vai tomar a atitude ali dietética, nutricional, compatível e que você está respaldado legalmente a usar numa criança de 8 anos. Você não vai olhar para a obesidade e não fazer nada, né? Certo, entendi. No seu tratamento, qual a idade mais comum, assim, a faixa etária que mais O procura? O que é mais comum são as mulheres jovens, ali, de 30 a 55 anos. Esse é o público que é mais comum. Mulheres. Mais mulheres. O que é 70, 30, 70? Mais, É 70-30, 70% 70 mulheres. feminino ali e 30% o público masculino. Por que será que o homem se cuida menos, né? Mas isso é global, né? Isso não é só no emagrecimento, né? Se você for observar assim em consultório médico, você acaba detectando lesões mais precocemente em mulheres porque elas procuram ajuda mais rápido, né? Os homens se cuidam em todas as áreas, Em homem, todas né? as áreas. Daí a importância, né, de ter assim, datas assim como o Novembro Azul, que acaba alarmando aí, orientando bem a população em relação à prevenção de câncer de próstata, porque de fato nessa exposição da mídia acaba gerando uma preocupação maior e isso vem ajudando, né? Mas você tem inúmeras outras doenças, como câncer de intestino e outras doenças em si, que deveriam também ter essa mesma preocupação, como a obesidade. Porém, a obesidade não é uma doença de um sexo ou outro, né? Pega todo mundo, todas as classes sociais, não tem predileção aqui por sexo, por idade, e é algo que está alastrado aí na sociedade. Certo. Mas existe também, doutor William, outras técnicas também que se utilizam, né, nesse tratamento, né? Sim, Quais são as mais comuns, assim? você tem o tratamento clínico, né, que é o que nós mais utilizamos hoje em dia, mas você ainda tem também o balão intragástrico, que também ainda realizo. Porém, hoje você tem uma procura menor pela estratégia do balão gástrico e você tem a cirurgia bariátrica, que ainda é realizada, também ainda com uma redução do número de pacientes
que estão aí à procura da cirurgia bariátrica, mas ainda é uma excelente opção, uma boa opção, principalmente para casos assim onde você tem muito peso, precisa de uma resposta ainda mais rápida, ainda tem espaço para cirurgia bariátrica, mas uma tendência é uma redução da população que procura cirurgia bariátrica, porque as medicações de emagrecimento estão cada vez mais modernas e cada vez mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Sim, é isso que eu ia perguntar. A gente sabe que depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. Mas na sua avaliação como profissional da área, né? Você que entende dessa área, o que que você mais indica? É a bariátrica, balão ou tratamento clínico? Antigamente, não trabalhava tanto com emagrecimento, tinha sim alguns casos, trabalhava mais com balão gástrico, até porque você tinha um arsenal de canetas menores, né? Você tinha ali a semaglutida, né, que é o Ozempic, você tinha o Saxenda, mas medicações assim que tinham um pouco mais de efeito colateral. Então você acabava que não ia muito a fundo, porque selecionava mais o público que pudesse ser mais sensível àqueles efeitos colaterais, e aí uma boa parte dos pacientes ali iam para balão. Então no início eu ficava mais nisso ali, né? Semaglutida, balão, e os grandes obesos, sim, pacientes com IMC muito alto, a gente fazia ali a primeira avaliação e encaminhava para a equipe de cirurgia bariátrica. Hoje em dia a gente conduz esses casos aí com essas canetas novas. Quem não pode por algum motivo, por alguma contraindicação ou parte social, nós acabamos tentando utilizar um tratamento focado em dieta, além da atividade física, algumas suplementações, para você ver como aquele paciente vai se adaptar àquele tratamento inicial. O balão tem alguns casos, principalmente pacientes assim que não conseguem fazer aquele acompanhamento muito próximo, às vezes o paciente que está em outra cidade. A pessoa, não, eu quero fazer o balão, doutor. Tem um caso na minha família que fez, gostei. Mas hoje em dia, o público do balão ele tá muito próximo ali do público que também vem utilizando caneta. Até por isso o balão caiu um pouco mais. A procura pelo balão caiu um pouco mais. E ainda como antes, a cirurgia bariátrica é reservada para casos mais refratários, ou seja, que não funcionaram essas primeiras abordagens que nós fazemos, e para pacientes com muito grande peso. Entendi. Doutor, e a gente vê muita matéria no jornal de pessoas utilizando canetas aleatoriamente. Isso é uma prática que não deve ser evitada, não deve ocorrer na realidade, né? Ninguém deve fazer isso, né? Tem até uma nova resolução da Anvisa que em breve irá ter a exigência do receituário médico para adquirir as canetas. Mas até então isso correu frouxo mesmo. Chegava lá na farmácia, comprava, não tinha necessidade de exigência da receita. E são medicações que, sim, apesar de estarem sendo aperfeiçoadas, medicações muito boas, interessantes no emagrecimento, elas não são isentas de efeitos colaterais. Em vários casos, pacientes que eu mesmo prescrevi, tomando todos os cuidados, o paciente liga, vômito, diarreia, dor de cabeça, que são efeitos colaterais que não são tão incomuns nessa estratégia. Sim, quando você tem uma retaguarda de assessoria ali para lhe dar um respaldo, contornar essas situações, sim, é interessante. Mas acaba que você utilizar por conta própria a questão de escalonamento de dose, monitoramento de efeitos colaterais, saber como fazer isso, se tem alguma condição no seu estômago, no seu intestino, que limite o uso dessa caneta. Se de fato você fizer algo mais organizado, você diminui as chances de, durante o tratamento, você ter que passar por efeitos colaterais indesejados. Então, não é uma prática que nós incentivamos, que deve ter alguma melhora nesse cenário com essa exigência de receita, mas nós não podemos fechar os olhos, sim, para as pessoas que usam de modo recreativo. É uma grande chance de dar problema, como dá. Porque hoje, 90% dos meus pacientes que eu tenho hoje já tentaram fazer processo de emagrecimento sozinho. Então, já me procuraram depois de perceber
que um projeto de emagrecimento sem uma organização, sem saber mexer as peças, é passível sim de mais efeitos colaterais. Não que quando o médico esteja por trás disso, isso não vai acontecer. Sim. Porém, isso estando organizado, estruturado, é mais fácil de detectar, resolver, contornar e muito mais interessante e seguro. Entendi. E você falou de efeitos colaterais do vômito ali e um outro também, mas tem assim, os efeitos podem ter efeito mais grave? Sim, podem ter efeitos mais graves, principalmente em doses muito elevadas. Você pode ter gastroparesia, você pode ter uma constipação de mais problema. Você tem alguns relatos, apesar de mais raro, associando semaglutida com alguns problemas oftalmológicos. Por isso que é importante na consulta. Esses sintomas seriam de oftalmológico, de a pessoa perder a visão? Sim, tem casos. Apesar do trabalho ter algumas limitações quanto ao trabalho que foi publicado, sobre realmente se não teve algum viés dentro daquele trabalho, mas sim, tem essa citação sobre perda de visão. Então, você, quando vai montar um trabalho de emagrecimento, você deve pesar risco-benefício, entende? O que já usou, vale a pena, por esse caminho, qual risco, qual benefício, entende? Você leva tudo isso em consideração, assim como qualquer tratamento na medicina, né? A hipertensão, você pode ter algum efeito colateral com alguma medicação, no tratamento de um diabetes, no tratamento de alguma uma condição relacionada à ansiedade, né? Então, a obesidade, como qualquer outra doença, ela demanda de alguns cuidados medicamentosos, não medicamentosos, e quando utilizar a via medicamentosa, ficar atento a esses efeitos para você tentar contornar aquilo o mais breve possível, sem gerar um prejuízo ao paciente. Doutor, em relação o preço desses medicamentos na farmácia, será que os preços assim, quando se compra direto, também isso facilita as pessoas terem acesso? Preço dentro do processo de emagrecimento é algo que sim é uma limitação, porque essas canetas de emagrecimento elas têm um valor elevado no Brasil, fora do Brasil. Agora, essas canetas nós já temos disponíveis, a mais moderna, a Tizepartida, nas nossas farmácias aqui no Brasil. Você já tinha antes ali o Ozempic, né, no caso, como a sua versão de semaglutida, que também não era barato. Então, o custo ainda é um limitante nesse tratamento. Você acaba tendo um acesso menor por parte da população. Inclusive, nas últimas eleições, nós tivemos alguns candidatos aí em algumas cidades do Brasil prometendo disponibilizar medicações de emagrecimento para a população, porque esse é um tema muito sensível. Você tem uma gama muito grande de pacientes precisando, o custo é elevado, mas o custo de saúde pública e das consequências da obesidade é ainda maior. Então, se você for colocar na balança as complicações da obesidade, o quanto isso pode se traduzir em infarto, AVC, trombose, caso de diabetes, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, o quanto isso custa para os cofres públicos é muito maior, né? É muito maior do que, de fato, oferecer um tratamento de maior eficácia na rede pública. Qual é o papel da atividade física, doutor, dentro desse processo aí de emagrecimento? A atividade física e a dieta é o principal. É o principal, porque... Não adianta achar que vai fazer a medicação e vai resolver tudo. Não é isso. O que vai fazer você, de fato, sustentar o peso é obediência de dieta e disciplina na atividade física, com um adendo especial para a musculação. A musculação é a base, a musculação segura o seu metabolismo, evite que o metabolismo caia, e a musculação ela serve como base até mesmo para você performar melhor numa caminhada, numa corrida, diminuir a incidência de lesões. Então, assim, o cardio tem que ter, é muito importante dentro do processo de emagrecimento. Você acaba acelerando ali a queima da gordura, porém, somente o cardio sem a musculação, hoje no cenário do emagrecimento, é limitado. Eu não tinha essa informação aí da musculação. Explica um pouco mais pra gente, eu fiquei super interessado nesse tema. A musculação é a base do tratamento. Eu vou te explicar isso numa forma que a gente exemplifique isso. Sim. Tá? Então, você tem 2 cenários de pacientes. Todos 2 têm 2.000 de taxa metabólica basal, ou seja, aquilo que você deve se alimentar para manter o peso. Tá.
De um lado, você tem um paciente que está fazendo atividade física. Do outro lado, você tem um paciente que não está utilizando atividade física. Não está fazendo. Você está fazendo só jejum associado ali a alguma caneta ou alguma dieta mais restritiva. Do outro lado também, o paciente só jejum ou caneta ou dieta restritiva. O grupo que faz ali a questão da musculação, esse grupo tende a manter a taxa metabólica ou subir a taxa metabólica. Certo? E esse grupo que baseou seu tratamento somente em caneta de emagrecimento ou somente na questão de suplementação, mas não fez uma musculação, esse grupo tende a baixar o metabolismo. Entendi. Então, se o nutricionista, o médico, monta ali uma dieta, num primeiro momento, para os dois grupos de pacientes, com 1.800 calorias, você tem ali 200 de déficit, os dois vão emagrecer, certo? Só que esse paciente que não está fazendo atividade física, a sua taxa metabólica vai cair. Digamos que cai ali para 1.600. Ou seja, uma dieta que no primeiro momento fez esse paciente emagrecer, agora faz ele engordar. E esse paciente que fez uma dieta de 1.800 calorias, que tinha 200 de déficit, que aumentou o metabolismo para 2.200, se ele continuar fazendo a mesma dieta de 1.800 calorias, ele acaba tendo 400 de déficit e acaba fazendo a mesma dieta desse paciente, emagrecendo muito mais. Esse continua perdendo peso e esse ganha peso, os dois permanecendo na mesma dieta. Então, nunca tinha visto uma explicação tão didática. Então, esse é um exemplo que mostra que a musculação, a atividade física é a base, porque a base do processo de emagrecimento e evitar o efeito sanfona é preservação ou aumento de massa muscular. E a maioria só faz, até quando faz a dieta, né? Até começa a perder peso, depois não entra para. No platô, né? Aí entra nesse corpo se adapta, entra num platô. Aí baixa. Aí você começa a fazer uma dieta ainda menor para conseguir ter algum resultado, porque o metabolismo cai. E aí começa a passar mal também. Começa a passar mal porque faz uma dieta muito restritiva. E quem está na musculação consegue manter a dieta e às vezes até comer um pouquinho mais e continua perdendo peso. Perfeito, perfeito. Por isso que meu filho sempre bateu na tecla de fazer atividade física e fazer musculação. Musculação. Boa. É a base do processo. Muito boa. Doutor, o que a gente pode mais levar de informação para quem está nos assistindo aí? Quem deseja perder peso, quem está com um problema, o que a gente pode levar mais de informação? Esperança, né? Porque emagrecimento, sim, já foi muito difícil. Uma época que você tinha uma escassez de estratégias. Sempre foi um calo, né, na sociedade, né, obesidade. Mas nos dias atuais você tem um impacto maior, mais casos, mais pessoas sofrendo com as consequências da obesidade. E a mensagem é de esperança, porque hoje você tem diversas estratégias para serem utilizadas antes de você pensar na cirurgia bariátrica. Então você vê muitas pessoas mudando de vida, a gente tem diversos casos de sucesso, pessoas que iriam fazer uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia na coluna, pessoas que o casamento já estava estremecido, baixa autoestima, dificuldade de interação social, pessoas ansiosas, depressivas, onde você emagreceu, aumentou a autoestima, a pessoa teve uma interação social maior. Os resultados, quando um processo é feito de maneira organizada, o resultado vem. O resultado vem se tiver uma cumplicidade entre o que for acordado. Você faz a sua parte, eu como médico faço a minha, o nutricionista faz os ajustes, o educador físico tem a sua enorme contribuição. Então, quando todo mundo está alinhado, é um time, né? A mensagem é de esperança. Porque hoje em dia, sim, está mais fácil de conduzir a doença, a obesidade, do que há 5 anos atrás. Pela riqueza de informação que nós temos, pela qualidade das medicações e também pelo fato da internet ajudar a propagar ideias, treinos, a facilidade, o custo. Então, isso hoje em dia contribui muito para a gente ver essa enxurrada de tratamentos de emagrecimento que você vê. Logicamente que nem todos sendo conduzidos de maneira que eu julgo correta, porém, se fala mais sobre isso, tem mais pessoas, hoje em dia existem mais pessoas preocupadas com isso é interessante.
Mas eu creio que precisamos ainda mais conversar sobre o assunto, porque isso sim é uma epidemia mundial. Isso leva muitas pessoas a perderem qualidade de vida e abreviar sua vida. E aí a gente vê que o Estado em si, né, o poder público, parece que fecha um pouco os olhos, não sei se essa seria a palavra certa, mas parece que fecha um pouco os olhos para esse problema. Isso traz consequências seríssimas para a vida do cidadão, do ser humano em si, né? Eu acho que podia ter mais campanhas educativas, até os municípios oferecerem mais espaço de lazer, né? E, sei lá, uma série de ações que deveriam ser feitas pelo poder público, assim, que eu não vejo acontecer. Sim. Eu parto de um princípio que o problema é em todas as esferas. Em todas as esferas. Então, o que acontece? Se você não tem uma praça esportiva, você não desperta aquele interesse do jovem ir lá praticar aquela atividade física para sonhar com a possibilidade de um dia jogar num estádio de futebol. Estou falando aqui no futebol. Você já mata a esperança daquele jovem. Uhum. Ele vai treinar para quê? Porque ele vai jogar onde? Lógico que a gente não vai formar uma geração só de jogadores, não é isso que eu quero falar, mas você não pode tirar a esperança do jovem, dele ser um nadador, dele ser um tenista, dele ser um jogador. Porque quando você cresce na cultura do esporte, você automaticamente vira um adulto mais disciplinado. Por mais que a sua atividade econômica não esteja atrelada ao esporte. Eu falo dessa maneira porque cresci do lado de um clube social, esportivo. Então, todo momento convivendo com o esporte, disciplina a gente, porque eu queria melhorar, queria fazer aquilo, queria ser diferente. Com certeza. É uma questão, passa a ser uma questão cultural. Isso. Então, você já começa com um problema nesse sentido. Então, quando você vai para uma cidade que os espaços públicos para realizar atividade física também são escassos, ou pouco iluminados, ou com pouca estrutura, onde você tem poucos profissionais para naquele espaço estar auxiliando, você também contribui com a geração de obesos. Então, uma cidade montada, planejada, em cima da realização da atividade física, acaba fazendo com que essas pessoas não precisem tomar uma atitude drástica de fazer um tratamento medicamentoso, da pessoa desenvolver uma condição de saúde que, de fato, vai consumir mais ainda dos cofres públicos. Então, de fato, a gente não vê muita movimentação nesse sentido da prevenção, porque isso ajudaria todas as especialidades médicas. Os hipertensos, os diabéticos, acho que a gente precisa ampliar esses espaços públicos para a prática de atividade física. Não só com áreas de caminhada. Eu acho que a gente tem um déficit muito grande de academias aí acessíveis à população mais humilde. Santarém é uma cidade que vem tendo diversos empreendimentos assim, privados para a musculação, né? Você tem muitas academias aí sendo abertas, mas eu acho que falta a iniciativa pública, montar alguma estratégia pública que complemente isso aí e consiga abraçar a nossa população. E é uma questão de o quanto seria até mais econômico para o Estado e nos investimentos, né? A longo prazo seria um investimento bem gigantesco. É investimento, né? É igual investir em saúde, em saneamento básico, né? Vai refletir na saúde. Se você investe em esporte, você investe em saúde. Se investe em saneamento básico, investe em saúde. E digo mais, a saúde mental também. Porque os espaços públicos para atividade física, eles são campos de terapia de doenças psiquiátricas, né? Então, que coisa boa, que coisa terapêutica é fazer uma caminhada na orla, né? Sim. Mas precisamos ter melhorias, né? Não deixar melhorar um ponto, estragar um outro ponto, porque tudo ali é muito bonito e a gente precisa cuidar do que nós temos, né? Com certeza. Eu tenho uma luta aí de longas datas com a balança também, mas uma coisa, eu venho fazendo atividade já há um bom tempo e eu percebo nitidamente a minha vida antes de eu fazer atividade física e depois. Se eu fico hoje 2, 3 dias, 4 dias sem fazer atividade física, eu já percebo mudança na minha vida, por negativo. Eu perco qualidade. Quando eu estou indo direto para a academia, eu percebo uma qualidade de vida muito melhor. Durmo melhor, eu percebo que eu fico até mais criativo,
terem mais disposição para fazer as coisas e muda corpo muito. Relaxa mais, É. você fica mais, uma cognição melhor. Uhum. Ali você está tomando sua dose de remédio, né? É. Então, você está na academia, você está tomando a sua cápsula de vida, de longevidade. E, apesar do tema aqui ser emagrecimento, mas a atividade física não se restringe somente ao público do emagrecimento. Sim. Se restringe para o público em geral. Você, na atividade física, está tratando a mente também. Você está tendo uma interação, né? Também isso é bem interessante. Com certeza. Doutor, olha, um tema aqui muito bacana. Quero lhe fazer um convite para de vez em quando estar por aqui com a gente Tá bom. trocar outras ideias. Nós temos um quadro aqui na Vox chamado Vida e Saúde. A nossa ideia é levar informações para as pessoas. Se pudesse fazer parte com a gente combina os horários, você vem, bate Perfeito. um papo aqui com a gente, tá? Obrigado pelo convite. Como é que a gente acha o Dr. William nas redes sociais? drwilliam.gastro, estamos aí no Instagram. Temos um canal no YouTube também. E o canal no YouTube é um pouco menos movimentado que o Instagram, mas o Instagram a gente sempre está movimentando, dando dicas de gastroenterologia, de endoscopia digestiva, em especial nos últimos anos de medicina integrativa e emagrecimento. Legal. Então a gente dá várias dicas de suplementações, de horário de usar suplementações, de relação, principalmente uma coisa que eu acho muito interessante, a neurogastroenterologia, a sua contribuição que ela pode dar, de dar devida importância à qualidade do sono, Uhum. de saber usar seu suplemento não na base do achismo, mas tentando agregar assim conhecimento e individualizar o processo. Alimentação, né? Alimentação, atividade física. Então sempre estamos aí fazendo conteúdo, Certo. não mais só de gastroenterologia, né? Só falando em doença. Então a gente nos últimos anos está tentando trazer conteúdo também de prevenção, conteúdo educativo que fale sobre devidas suplementações, hábitos e rotinas saudáveis. Legal. Tem um site da clínica também? Tem. www.eloclinic.com.br. No site da clínica você também tem acesso aí a toda a nossa organização da empresa, como que funciona, nossas sedes em Itaituba, Santarém. Tem os contatos para nossos atendimentos online que nós realizamos, em especial aos sábados. Maravilha, maravilha. Doutor, eu queria lhe agradecer. Sei da Tranquilo. sua extrema agenda cheia, sempre cheia, Graças a mas Deus. tirou esse tempinho para vir Sim. bater esse papo aqui com a gente fica muito feliz. Mas é agradável. Não saio muito, mas aqui na Vox a gente está presente. Ah, legal. Para você que ficou aí até agora, pega esse vídeo aí, compartilha com aquele teu amigo, aquela tua amiga, leva essa informação adiante, deixa teu like, curte, compartilha. E hoje a gente recebeu aqui o Dr. William Aguiar. Mais uma vez, obrigado. Perfeito. Um forte abraço, até a próxima.